Retornando ao programa Mais Saúde, nesse mês de novembro, então, temos o Outubro Rosa, mas temos o Novembro Azul. Então, para falar conosco sobre esse tema, claro que eu trouxe o doutor Afonso Piovesan, urologista, né, que já fez uma pauta bárbara conosco sobre, né, andropausa. Como é que é mesmo o título correto? É DAEM, né? Distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. É um nome difícil, né? Eu não decorei ainda, mas, gente, só 15% dos homens precisam de reposição hormonal, hein? Então, vai lá, www.cancelnova.com e não perca esse programa que foi maravilhoso. Mas hoje estamos falando de próstata, né? Mas, enfim... Quais são as técnicas hoje? O que podemos fazer com este homem que, como você diz, o toque é importante? Porque você sente o quê? Você sente esse crescimento? Não, a gente sente pelo toque o tamanho da próstata, né? O melhor jeito de ver o tamanho da próstata, na verdade, é pelo toque, não é por ultrassom e nenhum outro exame. Mas nos casos de câncer, o que você sente é uma área endurecida na próstata. É muito fácil de sentir, Gisele. Você sente uma pedrinha dentro da próstata, um carocinho. E você, com a sua experiência, pôs lá, o dedo já sabe, né? É um exame, juro, de 10, 15 segundos no máximo. Olha aí, gente. É super rápido, enfim. E a gente, quando tem um nódulo suspeito, percebe na hora. É difícil de se enganar, sabe? Tem poucas doenças da próstata que simulam esse achado do toque de um paciente com câncer. Certo. Né? E aí tem câncer, está no início, o que se faz? Bom, primeira coisa que a gente precisa conversar é que o câncer de próstata é diferente dos outros tumores, né? Você fala que o paciente tem um câncer, puxa, o pessoal assusta, acha que vai morrer em 6 meses, 1 ano. O câncer de próstata não é assim. Então, de todos os tumores que o homem pode ter, é um dos menos agressivos. Ai, que bom. Né? E por isso tem um monte de opção de tratamento, né? A gente... sempre que escolhe algum tipo de tratamento para câncer de próstata, a gente pensa mais a longo prazo. Num primeiro momento, qualquer coisa que se faça para tratar o câncer de próstata vai ter um bom resultado. Olha que beleza. Então a gente pode usar medicação, a gente pode fazer radioterapia, a gente pode fazer cirurgia, e num primeiro momento todas essas terapias vão ter um resultado excelente. Isso é bom, mas é um pouco perigoso. Às vezes você tem um amigo, enfim, um conhecido que tem um câncer de próstata, toma um remedinho, o PSA vai para 0, e vai mesmo para 0, o tumor regride, né? Só que não cura, e chega uma hora que o tumor volta a crescer independente do uso ou não do remédio, né? De maneira geral, quando o paciente é um paciente de mais idade, é um paciente que tem outras doenças graves, por exemplo, tem um problema grave de coração, ou, enfim, um problema pulmonar importante, o tratamento vai mais na linha do remédio. Né? Mesmo com remédio, a gente consegue, muitas vezes, que o paciente viva a vida inteira sem ter problema com o tumor. Morre, mas não morre disso. Não morre disso. Convive, o remédio é super bem tolerado, tem pouquíssimo efeito colateral, né? Então, para pacientes de mais idade, a gente procura, então, esse tratamento, a gente chama de menos invasivo, né? Um tratamento menos agressivo. Né? E tem doentes que fazem tratamento com remédio há 15 anos, há 10 anos, então muito bem, obrigado. Só tem que ter controle, né? Tem que ter controle. Tem outras vezes, quando você pega um tumor muito pequenininho, um paciente de idade, que a gente prefere até nem tratar. Você vai acompanhando o doente e quando começa a ter algum sintoma com relação à presença desse tumor, a gente dá o remedinho, né? Esse tipo de política que a gente chama de observação ativa, é muito comum em países com medicina socializada, né? Países nórdicos, países como a Inglaterra, onde a medicina é quase toda pública, né? Vai muito bem para países onde se tem uma preocupação com a saúde pública mais do que com a saúde individual. Né? Você tem que optar onde você vai investir. Certo. Em vez de gastar num tratamento para câncer de próstata, você trata um diabetes. Isso com política de saúde pública funciona muito bem. Né? Para doentes mais novos, que têm uma possibilidade de vida mais longa, né? A gente procura um tratamento curativo. Perfeito. Né? E aí também vai um parênteses, né? Hoje em dia é muito difícil saber quanto que as pessoas vão viver, né? Então, é uma decisão que a gente toma junto com a família, né?
Cada vez mais as pessoas têm vivido mais, então a observação ativa, o paciente corre um risco de eventualmente, no final da vida, acabar tendo uma complicação com o tumor, né? Tudo isso tem que ser pesado e tem que ser muito conversado. Agora, o tumor numa pessoa já de bastante idade, ele avança pouquinho, não é? Tem todo tipo de câncer, Gisele. Né? Enfim, a gente sabe, ou talvez valha a pena falar para o ouvinte, o câncer ele sempre vem de uma célula normal, né? Então, um dia uma célula normal sofre uma alteração no DNA, que é o código genético, e vira uma célula diferente, que a gente chama de tumor. Quanto mais alteração ela tiver nesse código genético dela, ela vai se tornar uma célula mais diferente daquela original e mais agressiva, né? Então, quando você fala de câncer de próstata, assim como qualquer outro câncer, a gente está colocando dentro do mesmo pacote tumores muito diferentes. Exato. Então, você tem câncer de próstata muito agressivo e você tem outros que são muito pouco agressivos, né? Graças a Deus, o que é mais comum é o menos agressivo. Graças a Deus. E então, num paciente mais jovem, a gente acaba sugerindo, né? A maioria das vezes se decide por um tipo de terapia que vise a cura. Perfeito. Não só o controle. E aí é a radioterapia ou a cirurgia. Bom, eu como nutricionista sempre falo de prevenção. Quais são as atitudes assim que podemos estar colocando aqui como preventivas para que as pessoas retardem, caso elas tenham um código lá dela genético que um dia vai disparar o gatilho dessa célula, vamos chamar assim, vamos dizer dessa maneira, né? Porque a gente coloca que a genética conta 20% e 80% é meio ambiente. Isso. Quais são as dicas que você daria para que esse homem, esse jovem que está nos assistindo, ele começa a observar uma mudança de hábitos? Em que você vê de hábitos externos de meio ambiente que podem, ao serem retirados do dia a dia, melhorar muito, digamos assim, um aparecimento de um câncer? Pois é, para a próstata especificamente, a gente não conhece qual que é o mecanismo que faz ter essa alteração genética. Né? Para alguns tumores, por exemplo, tumor de pulmão, para tumor de pele, se conhece o agente que normalmente causa essa alteração no código genético. Cigarro ou radiação ultravioleta, enfim. Para a próstata, a gente já pesquisou tudo que você pode imaginar. Nossa, quer dizer, realmente tem que fazer... Alimentação, atividade sexual, promiscuidade, doença sexualmente transmissível, tudo que se pode imaginar já foi pensado. A gente não conhece nada que seja um fator de risco ou que possa aumentar o risco desse paciente vir a ter uma câncer de próstata. Mas nada contra parar de fumar, fazer atividade física, claro. Evitar alimentos cheios de conservantes e aditivos alimentares. Quer dizer, sempre uma alimentação e estilo de vida, como nós colocamos aqui no Mais Saúde, saudáveis, né? Exatamente. Por outro lado, se essas correlações não existem para o câncer, para a doença benigna de próstata, a gente sabe que elas existem. Então, cada vez mais a gente tem associado a doença benigna de próstata com a tal da síndrome metabólica, né? E, enfim, aí sim, uma vida saudável vai diminuir muito a chance de o paciente ter um problema urinário no futuro. Pois é. E aí, nós vamos então, em breve, tá colocando, eu vou ver se na próxima pauta eu consigo já colocar a síndrome metabólica como tema. Vamos ver se eu consigo, porque às vezes as intenções são boas, mas a gente não consegue arquitetar. Mas aí seria interessante, porque síndrome metabólica hoje, meu Deus, né? É super comum, né? Super comum e tão fácil de tratar. Quais seriam as dicas agora que você então nos daria, que já estamos chegando no final do programa, para variar, muito rápido, né? Então, quais as dicas que você então gostaria de deixar como enfim, para a gente fechar essa pauta do Novembro Azul? A primeira recomendação, super importante, é fazer o exame de prevenção. É um exame, como eu lhe falei, assim, de 5, 10 segundos. Exato. E não fazer, não só pode levar o paciente a vir morrer por causa de um câncer de próstata, mas morrer todo mundo vai um dia. Claro. O duro é que o câncer de próstata, quando espalha, ele é um final de vida muito triste. É um tumor que cresce devagar então... As metástases de tumor de próstata normalmente são onde? São pro osso. Via de regra para a coluna.
Então o tumor cresce dentro da vértebra, preferencialmente, acaba rompendo, o paciente fica paraplégico, fica em cadeira. Gente, fora a dor, né? E não é um tumor que cresce rápido, então o paciente fica muito tempo sofrendo, né? Ai. E fora isso, a questão não só da cura, mas de poder fazer um tratamento muito melhor para o doente. Como a gente começou no programa, né? Se você pega um tumor pequenininho, não só você consegue curar, mas o paciente sai só com um corte, né? Fica com a função sexual normal, não fica perdendo urina. Se o paciente chega com um tumor maior, você tem que fazer uma cirurgia maior, uma radioterapia mais agressiva, né? E aí, então, é que vem as sequelas do tratamento. Pois é. Bom, nós vimos, então, logo no começo, o Dr. Piovesan disse que se você tem algum familiar de primeiro grau com câncer de próstata, então o ideal é começar aos 40 anos a verificar o PSA. Isso. Se não, aos 45. E o toque, a partir de que idade? Então, com as mesmas idades, Tá. Essa é a recomendação, 40 ou 45 anos. Tá. E de quanto em quanto tempo esse paciente precisa? Ah, não tenho nada, estou ótimo. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Isso. Então, um check-up anual que você faça, colocar sua visita ao seu urologista, Isso né? É importante. Isso é importante. Bom, temos mais alguma dica, mais alguma coisa? Outra dica não espere sentir dificuldade para urinar ou alteração do hábito miccional para investigar o tumor de próstata. Isso é uma ideia que se vincula e que não é muito correta. O tumor de próstata normalmente não dá sintoma algum. Exato, é só aquela doença benigna. Isso, a doença que faz o homem urinar mal é benigna. Perfeito, então acho que isso ficou muito claro, eu acho que deu para esclarecer bastante. Afonso, obrigada. Imagina, Jair. Vamos ver se a gente marca a nossa pauta sobre o transplante renal, porque o pessoal da produção disse que quando você falou dele no programa passado, seu olho brilhou. Então é algo que você deve gostar muito. Eu gosto sim. Vamos fazer sim, em breve. Eu acho que é um ato de amor. É um ato de amor, porque você pode fazer uma doação em vida, né? Claro. Ai, que bênção. Gente, espero que vocês tenham gostado. Essa pauta de hoje é muito importante, divulguem, tá? E insista com seu marido, vá com ele, puxe ele para o médico, vá. Você não vai no ginecologista? Fala, então, você tem que ir no urologista, porque a gente salva vidas, né? Não tem dúvida. Então, meus queridos, minhas queridas, espero que tenham gostado, um beijo enorme e até o próximo Mais Saúde.